Olá você, e aí, tudo bom? Hoje nós vamos ter uma videoaula de história. Vamos fazer as correções de algumas questões pretéritas que são muito recorrentes na prova do Enem. O tema será o Brasil da Primeira República ou o Brasil da República das Oligarquias. Ou também, se você quiser, como chamavam seus detratores, o pessoal, né, depois do Getúlio Vargas, vai chamar de República Velha. Claro que República Velha é um adjetivo pejorativo. Bem, para a nossa aula de hoje, a gente vai usar como textos básicos, né, o livro do professor José Murilo de Carvalho, nosso professor, né, foi nosso professor na UFRJ, o Brasil, os bestializados, que é o Brasil e a República que não foi. Inspirado numa frase de um político da época, Aristides Lobo, que questionou o fato da população brasileira não participar efetivamente, ativamente, do processo da proclamação da República no Brasil. Nós também vamos usar uma outra obra, essa aqui é por dois organizadores, O Brasil Republicano. São vários volumes. Eu li basicamente esses, são vários textos, e os organizadores são Jorge Ferreira e a Lucília de Almeida, da Proclamação da República à Revolução de 1930. Então, vamos lá. Compartilhando o nosso Canva e fazendo as questões pretéritas do Enem. Boa aula para todos nós. Bom, essa é a nossa folha de rosto, né? O Brasil das oligarquias ou da República das Oligarquias nas provas do Enem. Eu coloquei aqui uma situação clássica, uma charge mostrando aqui a República com a sua soberania, né? E aí o político fazendo com que o eleitor votasse no candidato do seu interesse. O famosíssimo voto de cabresto das eleições muito comuns ali da República das Oligarquias. Aqui ao lado, né, à minha direita, eu coloco para vocês os nossos presidentes da República das Oligarquias. Primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, que governaram o Brasil na República da Espada. O Marechal Deodoro, nós sabemos que deu um golpe para acabar com o Império e dar início à República no Brasil, mas a República da Espada. Os governos civis, revezando basicamente paulistas e mineiros, vai começar aí com o Prudente de Moraes, depois o Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e os outros presidentes, até chegar em Washington Luiz, que governou o Brasil de 1926 até 1930. Foi o último presidente da República das Oligarquias e vai ser deposto na assim chamada Revolução de 30. Bom, eu coloquei aqui para vocês apenas a nível de maior informação os presidentes da República desse período, né? Começando em 1894 a 1898, com Prudente de Moraes, que vai ser sucedido por um também paulista, Campos Salles. Depois, Rodrigues Alves aqui, o famoso, né, da Revolta da Vacina. Foi presidente à época da Revolta da Vacina. Afonso Pena, que não completou o mandato, será completado por Nilo Peçanha. Depois, há uma quebra no esquema do café com leite com o Marechal Hermes da Fonseca, que é um gaúcho e é um militar, chamado por Rui Barbosa de sargentão sem compostura. Depois chegamos a Venceslau Braz, que vai governar o Brasil durante a época da Primeira Guerra Mundial. Depois, Delfim Moreira, o paraibano Epitácio Pessoa, quebrando um pouco o esquema, né? São Paulo, Minas Gerais. Arthur Bernardes, que vai governar sob estado de sítio, quase que todo o seu mandato, e fechando aí o Washington Luiz.
Esses serão os presidentes do período que nós vamos trabalhar hoje, corrigindo questões do Enem. Vamos, então, à primeira questão. O texto que segue vai nos dizer o seguinte. Enem 2014. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial, lá do período do Brasil Império, com grau suficiente de estabilidade política, né, econômica, mas aqui, sobretudo, política. O próprio presidente Campos Salles, que governou o Brasil de 1898 a 1902, resumiu claramente o seu objetivo. É de lá, dos estados, que se organiza a república, a coisa pública, termo dos romanos. Por cima das multidões que tumultuam, agitadas, nas ruas da capital da União, que na época era o Rio de Janeiro. A política dos estados é a política nacional. José Murilo de Carvalho é o autor do texto aqui em Os Bestializados. Bom, nessa citação, o presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política no sentido de que, lá no governo de Campos Salles. Só para lembrar, tá? Campos Salles é quem vai estruturar no Brasil a famosíssima política dos governadores. Campos Salles não tinha maioria no Congresso. E para conseguir essa maioria no Congresso, para ter estabilidade de fato no seu governo, ele vai fazer um esquema com os governadores. O objetivo é, nas eleições estaduais, formar uma Câmara, né, de deputados, no caso federais, que apoiassem o governo. Então, era o esqueminha famoso de corrupção, de toma lá, dá cá. O governo federal vai ter uma maioria também no Congresso e ele precisa do apoio dos governadores. Os governadores vão formar uma base eleitoral associado ali aos deputados locais, associado aos coronéis, que vão ter o poder local também a nível mais municipal. Então, com essa política dos governadores, ele vai ter uma maioria para exercer, para praticar a política que ele queria. Não é mera coincidência com o que também vivemos no Brasil, com o quadro de corrupção, de fraude muito grande aqui, de estelionato eleitoral, muito forte também no Brasil, de Ojorduí. Bom, então vamos lá. Nessa citação, o presidente do Brasil, Campos Salles, no período, expressa uma estratégia política. Em que sentido? De governar com adesão popular. O texto é muito claro. Ele fala que quer governar por cima das multidões. Então, aqui o objetivo não é necessariamente a adesão popular, é governar independentemente da adesão popular. Aliás, Campos Salles teve problemas, porque ele faz uma política de austeridade, de tirar dinheiro de circulação, controlar a inflação. Já era comum isso aí. Uma política que não vai gerar, de fato, muitos empregos. O povo, com pouco dinheiro, com poucos recursos, vai passar muitos apertos. Então, ele não vai ter adesão popular. Ele vai fazer um governo que até agrada potências estrangeiras. A população, o povo brasileiro, definitivamente não. Bom, atrair o apoio das oligarquias regionais. É isso que queria Campos Salles, tá bom? Fazer uma política dos governadores para ter o apoio das oligarquias, poucos, arquia, governo, o governo de alguns poucos das oligarquias regionais. Era esse grupo que era o objeto de interesse e de apoio de Campos Salles. E dos políticos, via de regra, claro, da República das Oligarquias. Letra C. Conferir maior autonomia às prefeituras. Ele vai fazer acordos também com os prefeitos através dos governadores, tá bom? Então, ele vai chegar aos prefeitos indiretamente, mas ele não está preocupado aí, necessariamente, de conferir autonomia
às prefeituras. O governo dele vai ser um federalismo, em que os governos estaduais terão alguma autonomia, mas atrelados por um esquema de corrupção, toma lá da cá, favorecido pelo governo federal. Letra D. Democratizar o poder do governo central. Não é uma democracia de fato, né? Olha só, o título aqui do Brasil Republicano é O Tempo do Liberalismo Excludente. Então, é de exclusão, não é de inclusão, não é de fato uma democracia de fato do Brasil participativa, uma democracia social, definitivamente não, e longe disso. Letra E. Ampliar a influência da capital no cenário nacional. O texto mostrou que não. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, ele não está preocupado de governar com o apoio das multidões locais, da multidão da capital do Rio de Janeiro. O objetivo era atrair o apoio das oligarquias regionais. Era o que queria Campos Salles e aqueles que o sucederam na República das Oligarquias. Questão número 2. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas, jagunços, do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Érico Veríssimo, nós sabemos, é um grande literato do Brasil, da segunda geração do nosso modernismo. Bom, Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Letra A. Identificação forçada de homens analfabetos. Bom, o interessante aqui não é identificar os homens analfabetos, tá bom? Quem é que votava no Brasil nessa Primeira República, a partir da Constituição de 1891, que é a primeira Constituição do Brasil republicano? Homens maiores de idade, que tivessem mais de 21 anos, 21 anos ou mais, e que fossem alfabetizados. Então, aqui, não é forçar esses homens analfabetos, era fazer com aqueles que fossem minimamente alfabetizados, talvez analfabetos funcionais, sim, para que eles pudessem votar. É o famoso voto de cabresto que a gente viu aqui no primeiro slide do nosso Canva. Monitoramento legal dos pleitos legislativos, né? Dos pleitos aqui dos cargos legislativos. Não é um monitoramento legal, isso é feito de maneira ilegal, isso é uma falcatrua, isso é uma fraude eleitoral, tá? É um suborno em que os eleitores são obrigados, como a gente viu aqui no texto, a votarem de Érico Veríssimo em quem o coronel mandava. O coronel, a nível local, junto, né, com o apoio dos seus capangas, dos seus jagunços, ele vai vilipendiar, ele vai obrigar o eleitor a votar no candidato em quem ele mandou votar. Repressão, letra C, explícita ao exercício do direito. Exato, letra C. O eleitor vai ser reprimido explicitamente e deve votar em quem o coronel mandou, que vai ser representado numa sessão eleitoral pelo seu jagunço. Lembremos que o voto era feito em aberto, então se sabia claramente em quem o eleitor votava. E quem votava no candidato, que não era aquele indicado pelo coronel, ia levar uma surra do jagunço. No campo, na cidade,
Quem faria isso seria uma junta de capoeiristas. Que situação, né? Então, quem não queria votar também aqui é chamado de bilontra, porque votar era perigoso para o eleitor. Bem, letra D, propaganda direcionada à população do campo. Bem, a fraude eleitoral acontecia no espaço urbano e no espaço rural. Não é aqui algo direcionado somente à população do campo. A fraude acontecia no espaço rural e no espaço urbano também. Letra E, cerceamento policial dos operários sindicalizados. Os operários, no espaço urbano, vão se envolver com as associações mutualistas ou com os movimentos operários, quer fossem de socialistas ou de anarquistas. Mas aqui o texto não fala de um movimento operário urbano, mas da fraude que se organizava pelo voto de cabresto no espaço rural e não na cidade. Opção correta, letra C. Seguimos adiante. Enem 2011. Completamente analfabeto ou quase analfabeto funcional, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a maioria do povo vivia no espaço rural, uma minoria vivia no espaço urbano. A não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel, com e pelo o coronel. Aí estão os votos de cabresto, porque o coronel faz com que o eleitor vote como um animal, tá? O gado, que é carregado no cabresto para obedecer o seu senhor, o seu dono, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. Então, é o texto de Leal aqui, né? Coronelismo, enxada e voto, voto de cabresto. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, 1889 até 1930, com a Revolução de 30, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Você aqui não era um cidadão completo, sendo tolhido no seu direito de escolha em quem iria lhe governar. Nesse período da República das Oligarquias, esta prática estava vinculada a uma estrutura social que se baseava em quê? Que era uma estrutura igualitária? De jeito nenhum. Era muita coisa, mas definitivamente não era igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. Não, era, novamente, né, um liberalismo excludente, tá? Uma sociedade também excludente, que não oportunizava de verdade os seus cidadãos. O Brasil não era uma democracia social, definitivamente. Nem hoje a gente pode falar que o Brasil é, de fato, uma democracia social. Uma democracia social é aquela em que todos os seus cidadãos têm acesso, de fato, aos bens materiais que nós, enquanto sociedade, produzimos. O Brasil não é, e muito menos não era, uma democracia social na República das Oligarquias. Vamos lá. Então, tínhamos estrutura social estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Não havia uma harmonia entre as classes, havia uma, claro, exploração de classes com uma grande alienação da população, via de regra mais pobre e menos atendida em suas questões humanas, sociais e etc., né? Materiais, como o que você quiser. Bom, então a gente não tinha uma sociedade estagnada com uma harmonia, existia exploração entre também as classes. Letra C, uma sociedade tradicional, com a manutenção da escravidão. A escravidão formal havia acabado em 1888, então não pode ser a letra C, né? Nos engenhos, como forma produtiva típica. Não, aqui é o Brasil da lavoura do café. O Brasil era basicamente o café. São Paulo, maior produtor de café,
Minas Gerais vindo depois e também sendo Minas grande produtora criadora também do gado leiteiro. Então, era São Paulo da café, Minas da leite e no samba de Noel Rosa, a Vila Isabel da samba. Bom, era ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão, mantida pelo exército e polícia. O exército aqui já não tinha o poder como tinha na República da Espada. Essa repressão até existia, mas o Brasil não era uma república ditatorial, era uma república oligárquica, tá bom? Excludente, mas não era uma ditadura formal. Letra E. O Brasil era uma estrutura social agrária. Falamos aqui, a maioria do povo vivia no espaço rural. Éramos uma sociedade agrária, marcada pela concentração de terra, perfeito, pelo latifúndio, e do poder político local e regional, dos políticos locais, governadores, prefeitos e coronéis, tá bom? Então, era um Brasil das oligarquias. Repito, governo de poucos. Então, correto, letra E. Brasil agrário. Vamos à próxima questão. Enem 2016. A imagem da relação patrão-empregado, geralmente vinculada pelas classes dominantes brasileiras na República Velha, era de que esta relação se assemelhava, em muitos aspectos, à relação entre pais e filhos. O patrão como pai, o empregado como filho. Tá? Uma confusão aqui nas relações. O patrão era uma espécie de juiz doméstico que procurava guiar e aconselhar o trabalhador que, em troca, devia realizar suas tarefas com dedicação e respeitar o seu patrão. Trabalho, Lar e Botequim, o livro que a gente vai ver aqui, né? O cotidiano dos trabalhadores do Rio de Janeiro na Belle Époque, na bonita época, inspirada no modelo francês do final do século XIX e início do século XX. A França, a Paris de Haussmann. Bom, no contexto da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a construção da imagem descrita no texto tinha por objetivo o que entre nós? Letra A. Esvaziar o conflito de uma relação baseada na desigualdade entre os indivíduos que dela participavam. Esvaziar a relação de conflito. Sim, porque nós temos uma relação de exploração de uma elite oligárquica que explora os camponeses, né, trabalhadores pobres, muitas vezes imigrantes, que vinham para o Brasil trabalhar num regime de colonato. No colonato, todos trabalhavam, toda a família, homens, mulheres e crianças, e eram explorados, recebiam uma parte do que produziam, mas já chegavam no Brasil endividados, ora com o governo, ora com os grandes fazendeiros. Então, eu esvazio, tenta-se esvaziar essa relação de exploração, tratando o senhor, o patrão, como uma espécie de juiz doméstico, um aconselhador, um amigo, tá bom? Então, eu vou mascarar uma relação de exploração. É isso aí, esvaziar o conflito. Letra A. Letra B. Driblar a lentidão da nascente justiça do trabalho. Meus queridos, não havia justiça do trabalho. O Ministério do Trabalho vai ser criado somente no governo de Getúlio Vargas. Então, só a partir dos anos 30, com Getúlio Vargas, que teremos um Ministério do Trabalho. Até o final da República das Oligarquias, não havia no Brasil Ministério do Trabalho. A relação era uma relação ali direta entre patrão e empregado, não havia legislação trabalhista. Não tem férias, indenização por demissão sem justa causa, 13º salário, remuneração semanal, descanso semanal remunerado, nada disso existia. Não tem legislação trabalhista. Letra C. Separar os âmbitos público e privado na organização do trabalho, para aumentar a eficiência dos funcionários. Nada disso. Aqui se confunde o que é o público e o que é privado. O patrão
da sua relação formal, vira o seu amigo. Era o que acontecia. Então, a gente não tem uma separação clara do que é o público, do que é o privado também. Letra D. Burlar a aplicação das leis trabalhistas. Não há lei trabalhista, então não vai burlar a legislação, porque não havia lei trabalhista, tá bom? Conquistada pelos operários nos primeiros governos civis, não há nada de legislação trabalhista. Anarquistas e comunistas brigavam para que acontecesse isso. O trabalhador, em média, trabalhava 14 horas, às vezes 16 horas por dia. Isso é uma reivindicação de socialistas e anarquistas, diminuir a carga horária dos trabalhadores. Mas aqui não havia legislação. Vamos lá. Letra E. Compensar os prejuízos econômicos sofridos pelas elites em função da ausência de indenização pela libertação dos escravos. Não há isso formalmente, tá? É indenizar, compensar os senhores, tá? A relação aqui está mudando. O Brasil, quando do fim da escravidão, tinha algo em torno de 3% da população ainda escrava, quando da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Então, a maioria da população já era de trabalhadores livres, imigrantes. A questão aqui agora é como se exploravam, como eram explorados os imigrantes via de regra, tá? E também aqueles que viviam ainda do resquício também da escravidão. Infelizmente, uma marca muito ruim no Brasil. Bom, vamos lá. Questão número 5, Enem 2016. Não dorme não, fica atento. Bom, o coronelismo, sistema de poder local dos coronéis. O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. E significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. A relação entre o governo federal, o governo estadual, até chegar no plano mais básico ali, nos municípios, com também os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. São todos ali controlados, de algum modo, pelo coronel. O coronel hipoteca seu apoio ao governador, sobretudo na forma de voto. Quanto mais votos um coronel pudesse angariar para um governador local, mais poderoso era esse coronel. De novo, José Murilo de Carvalho, recorrente nas provas do Enem. Atenção! Vamos lá. No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na letra A, coação das milícias locais. Não dá para falar bem aqui dessas milícias locais, tá? Embora houvesse uma relação disso aí com os jagunços dos coronéis, tá bom? Mas o tema aqui, milícias, não vai cair aqui bem para a gente, muito bem não, tá? Vamos lá, letra B. Estagnação da dinâmica urbana. Aqui o texto não fala bem da dinâmica urbana, fala aqui do campo, que era onde vivia a maioria da população, do poder dos coronéis. Letra C. Valorização do proselitismo partidário, de uma preferência aqui partidária. Bom, o texto também aqui não fala disso, fala do poder do coronel, a nível local. Letra E. Disseminação de práticas clientelistas. Era basicamente o que acontecia. O coronel, nesse clientelismo, palavra importante aqui para a gente até agora não falou nessa aula de hoje. Pelo clientelismo, o coronel doava roupas para aquele que vive sob o seu controle, sob a sua égide. Ele arranjava vagas no hospital, batizava a criança que nascia, daquele que vai virar alguém que é ligado ao coronel,
por laços de aproximação. Ele dava um enxoval do bebê. Então, ele cria um mecanismo para que o outro vire o seu compadre, para que ele tenha uma dependência política. E aí, quando vem as eleições, é óbvio que ele deve votar em quem o coronel mandar. Quem era ingrato não votava em quem o coronel mandava, estava plenamente sujeito a uma boa sova, a uma boa surra. Então, o que a gente vai ter aqui é a disseminação, letra D, de práticas clientelistas do coronel com os seus eleitores a nível local. E, por último, letra E, opção, centralização das decisões administrativas. Não. No Brasil da República das Oligarquias, a busca é por uma federação, por autonomia dos estados, por uma descentralização do poder também político. Tá? Então, basicamente, é a letra D o nosso objeto, que nossa opção objetiva correta, disseminar práticas clientelistas. Bom, para fechar, aí o nosso gabarito das 5 questões que nós fizemos hoje. Poderíamos fazer muito mais, mas não vamos tanto alongar a aula. Questão 1, Enem 2014b, 2018, letra C. Questão 3, 2011, letra E. Questão 4, 2016, a letra A. E, por último, aqui é do clientelismo, questão 5, 2016, letra D. Coloco para vocês a bibliografia básica da nossa videoaula de hoje. O bom professor da UFRJ, José Moreira de Carvalho, em Os Bestializados, e esse livro aqui, que é recheado de bons textos de bons autores, é o volume 1, O Brasil Republicano, o Tempo do Liberalismo Excludente. Era uma república, coisa pública, res pública, mas que excluía. Bom, meus amados e minhas amadas, muito obrigado por acompanhar a nossa aula até aqui. Peço o seu like, colabore com o nosso canal, faça um comentário abaixo, dê suas sugestões, faça perguntas, melhora para a gente também o nosso canal. E, se você não é inscrito, se inscreva e aproveite gratuitamente o que o nosso canal pode oferecer a cada um de vocês. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.